Conexão Espiritual, com Monique Papa. Olá, queridos amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Monique Papa, sou criadora do canal Luz da Alma e hoje aqui no Conexão Espiritual nós vamos dar sequência a um estudo das leis divinas ou leis naturais. No vídeo passado nós explicamos o que eram essas leis divinas ou leis naturais e no estudo de hoje nós vamos dar sequência ao Livro dos Espíritos falando a respeito da lei de adoração. E o que é a lei de adoração? Nada mais é do que aquele sentimento, aquele pensamento que nos liga a algo maior, a nossa divindade. Então é aquele sentimento que sai inato em nós e que de alguma forma a gente percebe a existência de um Criador. Então nós sabemos aí da existência de Deus e ele nos liga, essa lei de adoração nos liga diretamente a esse nosso Deus maior, nesse nosso Criador. E desde a antiguidade nós já temos relatos de pessoas que acreditavam em vários deuses, que sabiam da existência de alguma forma de algo maior, mas na época eles não conseguiam compreender esse Deus único e muitas vezes cultuaram vários deuses. E principalmente por conta do conhecimento, muitas vezes, da comunicação que já existia com alguns espíritos, essas pessoas na antiguidade acreditavam que era possível de alguma forma cultuar seres da natureza ou a existência de vários deuses. Com o passar do tempo e a chegada de Jesus Cristo, nós conseguimos entender que existe somente um Deus único, um Deus soberanamente justo e bom, que é um ser aí criador de toda a nossa existência. E a partir daí, a gente passa a não mais cultuar vários deuses, e sim começar a cultuar um único Deus, que é esse nosso Deus criador. Passado todo esse tempo, a gente ainda tem algumas dificuldades de entender como é que funciona essa lei de adoração. Como é que a gente, de alguma forma, se conecta com esse nosso Deus? E as pessoas têm muitas dúvidas. Será que nós temos que, de alguma forma, conhecer preces, conhecer orações? Como é que nós devemos, de alguma forma, nos conectar com essa força maior? E muitas vezes as pessoas ficam entrando num certo automatismo de realizar preces decoradas ou de acreditar que quanto mais tempo nós fazemos uma oração ou uma prece, mais tempo a gente está ali conectado com essa força maior. E é um erro, porque nós precisamos entender que essa conexão, independente do tempo ou da forma como ela é feita, ela tem que ser feita com sentimento, com o coração, ter essa fé verdadeira e essa sinceridade naquilo que a gente profetiza. Então, a partir do conhecimento da lei de adoração, nós conseguimos perceber que não são as palavras que vão dizer, né, quais são as nossas ações, mas sim qual é o grau de sentimento. Será que tudo que eu tenho levado, né, esse pensamento que eu tenho trazido através da minha prece, da minha oração, demonstra realmente um sentimento existente, um sentimento verdadeiro? E é isso que a lei de adoração vem nos esclarecer através do estudo do Livro dos Espíritos. Então, a partir do momento que nós começamos a entender que através desses sentimentos, e principalmente não só dos sentimentos, dessa força que nós temos, essa fé verdadeira, essa sintonia que nós temos diretamente com Deus, que independente de estarmos fazendo uma prece individual ou uma prece coletiva, né? Lógico que uma prece coletiva, ela amplia, né, essa força dessa nossa fé, mas que independente do local, independente da forma, nós conseguimos alcançar esse Deus. E a prece, ela está vinculada não só à questão de louvar a Deus, mas pedir a Deus e principalmente agradecer, que é uma coisa que raramente a gente acaba fazendo. Quando a gente faz uma prece, normalmente a gente vem louvar ou pedir e a gente esquece de também fazer esse agradecimento que é primordial. Um ponto importante em relação à lei de adoração é que quanto mais eu faço uma prece, quanto mais eu me conecto diretamente com essa divindade, mais auxílio eu recebo. Isso não significa que eu vou de alguma forma diminuir as minhas provas, diminuir muitas vezes a minha expiação, porque tem situações que nós precisamos vivenciar. Mas de alguma forma, espíritos benfeitores que estão sintonizados com essa nossa prece, eles conseguem nos direcionar, nos orientar ou minimamente nos dar esperança de seguirmos em frente e de conseguir de alguma forma passar por todas essas provas e expiações de uma maneira mais tranquila, mais suave, aceitando essas nossas condições e muitas vezes essas oportunidades
que Deus nos dá para justamente a gente evoluir como espíritos. E é através dessa lei de adoração, desse conhecimento da lei de adoração, que nós conseguimos nos tranquilizar em fazer as nossas orações realmente com sentimento verdadeiro, utilizando as nossas palavras. E aí não tanto faz a gente fazer uma oração com voz alta ou em voz baixa, mas sim o importante é aquele sentimento que está ali atrelado àquela prece, aquele pedido, ou muitas vezes aquela gratidão que nós estamos expressando. Daí também a importância de muitas vezes nós fazermos orações e preces para pessoas que estão em uma condição de encarnados ou desencarnados precisando de nosso auxílio, de nosso amparo. Muitas pessoas perguntam, mas faz sentido eu fazer uma oração para quem acabou de desencarnar? Ou faz sentido eu fazer uma oração à distância? Sim, porque nós estaremos conectados a Deus, conectados a essa pessoa, e de alguma forma nós podemos auxiliar a buscar essa esperança, a consolar essas pessoas que muitas vezes estão passando por sofrimento. Então nós precisamos sempre lembrar que as nossas orações e as nossas preces, elas estão atreladas sempre à busca do auxílio, da caridade, de amar ao próximo como a si mesmo. Então a lei de adoração vem trazer exatamente isso, que nós precisamos de alguma forma adorar a Deus, mas com verdade de sentimentos, e não simplesmente utilizando apenas palavras que muitas vezes saem da boca para fora e que não muda a nossa postura e que não acrescentam em nada no nosso desenvolvimento como espíritos. Então é esse convite que eu venho trazer para vocês, para que a gente possa, a partir de agora, entendendo o que é a lei da adoração, utilizar ela da melhor forma no nosso dia a dia. E semana que vem nós vamos falar de mais uma lei divina. Eu espero vocês. Um beijo grande e até a próxima.